Resumo da história de Moisés. Nascimento e primeiros anos. Moisés nasceu em uma época em que os hebreus eram escravizados no Egito. Faraó havia ordenado que todos os meninos hebreus fossem mortos ao nascer, mas a mãe de Moisés o escondeu por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-lo, colocou-o em um cesto no rio Nilo. A filha do faraó encontrou o bebê e o adotou, criando-o como um príncipe egípcio. 2. Fuga para Midian. Quando adulto, Moisés testemunhou um egípcio, maltratando um hebreu e, em defesa do seu povo, matou o egípcio. Temendo ser punido, ele fugiu para o deserto de Midian, onde viveu como pastor e se casou. 3. A sarça ardente e o chamado de Deus. Enquanto cuidava das ovelhas, Moisés teve uma visão de uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Deus se revelou a ele através da sarça, dizendo que o havia escolhido para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. 4. Libertação dos hebreus. Moisés voltou ao Egito e, junto com seu irmão Arão, pediu ao faraó que libertasse os hebreus. O faraó se recusou, e Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. Após a última praga, a morte dos primogênitos, o faraó finalmente permitiu que os hebreus partissem. Moisés guiou o povo pelo Mar Vermelho, que se abriu para que passassem, e os conduziu ao deserto. 5. A aliança e os 10 mandamentos. No Monte Sinai, Deus fez uma aliança com o povo de Israel, entregando a Moisés as tábuas com os 10 mandamentos, que se tornaram o fundamento moral e legal da fé judaica e cristã. 6. A peregrinação no deserto. Moisés liderou os hebreus por 40 anos no deserto, enfrentando desafios e rebeliões. Durante esse período, Deus forneceu maná, alimento e água milagrosamente. Moisés também transmitiu ao povo as leis e orientações de Deus. 7. A morte de Moisés. Por desobedecer a uma ordem de Deus no deserto, golpear uma rocha para obter água, em vez de apenas falar com ela, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Ele morreu no Monte Nebo, com 120 anos, após ver à distância a terra prometida. O que realmente a história de Moisés quer dizer? A história de Moisés, contada na Bíblia, é rica em simbolismos e lições que refletem aspectos da espiritualidade, da justiça e da libertação. Há vários níveis de interpretação, mas alguns temas centrais são: 1. Libertação e justiça. Moisés lidera o povo hebreu, que vivia como escravo no Egito, rumo à liberdade. A história simboliza a busca por justiça e o fim da opressão. Ela representa a ideia de que é possível superar a tirania e alcançar a liberdade, com fé e coragem. 2. Obediência e fé. Moisés é apresentado como um líder que recebe ordens diretamente de Deus, no episódio da sarça ardente, por exemplo, e é encarregado de libertar os hebreus. Sua jornada simboliza a importância de seguir uma missão divina, mesmo que seja desafiadora. A confiança em Deus é um dos pilares da história. 13. Superação e transformação. Moisés, nascido hebreu mas criado na corte egípcia, experimenta uma transformação pessoal e espiritual ao descobrir suas verdadeiras origens e se tornar o libertador do seu povo. Isso reflete um processo de autodescoberta e de transformação interna que muitas pessoas vivenciam ao longo da vida. 4. Lei e moralidade. A entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai é um ponto alto da história. Isso representa a ideia de que a sociedade precisa de princípios morais e éticos claros para viver de forma justa e harmoniosa. As leis dadas a Moisés simbolizam o pacto entre Deus e o povo, e como as pessoas devem viver. 5. Providência divina. A história de Moisés também é um testemunho da providência divina, como Deus age para proteger e guiar o seu povo, desde o livramento do bebê Moisés no Nilo até a abertura do Mar Vermelho. Isso sugere a ideia de que, mesmo em tempos difíceis, há uma força superior que cuida dos que mantêm a fé. Esses elementos fazem com que a história de Moisés vá além de um relato histórico. Ela é vista por muitos como uma metáfora para o processo de libertação pessoal e coletiva, o desenvolvimento moral e a relação entre Deus e a humanidade. Se você quiser saber mais sobre esse assunto ou conferir detalhes extras, dê uma olhada no link que deixei na descrição. Tenho certeza de que você vai encontrar informações valiosas por lá. Acompanhe também nosso link de vendas. Contribua para o crescimento do canal.